abrir então, meus irmãos, nossas Bíblias. O Evangelho conforme escreveu Marcos, no capítulo 5. Marcos 5, a partir do verso 21. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda as incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Vamos estar orando mais uma vez e pedindo que Deus nos fale ao coração pela sua palavra. Senhor Deus, nós te louvamos e engrandecemos. Pedimos, ó Deus, que nessa noite nos faça, ó Deus, concentrados na tua palavra, naquilo que o Senhor tem para nos ensinar através dela. Que, ó Deus, a palavra possa ser aplicada de forma eficiente aos nossos corações, tirando-nos, ó Deus, o nosso medo, nos fazendo corajosos para com o Senhor, firmes na tua vontade,
nos fazendo mais maduros para a glória do teu bendito nome. Perdoa-nos, meu Deus, por nossos pecados, nossas falhas. Nos auxilia, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós já temos visto ao longo dessa sequência de mensagens claramente que Marcos faz questão de narrar alguns eventos da vida de Jesus para manifestar a origem e a autoridade de Jesus. A origem do poder de Jesus e seu poder, sua autoridade. Nós já temos aqui falado de Jesus como o Senhor da natureza, o Senhor da tempestade, porque Ele ordena e a tempestade se acalma. Ao que seus discípulos, no próprio relato de Marcos, irão dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vimos na semana passada que Jesus tem autoridade também sobre os espíritos malignos, espíritos imundos, que os piores demônios se prostram diante de Jesus e não podem resistir ao seu poder. E hoje nós, queridos irmãos, mais uma vez, iremos tratar da autoridade de Jesus, do seu poder, e agora o veremos como o Senhor da vida e da morte. Marcos nos conta, no seu capítulo 5, a partir do versículo 21 ao versículo 43, a história de duas mulheres. E é interessante que o autor bíblico faz a questão de narrar quantos anos essas mulheres viveram, uma delas sofrendo e outra aparentemente crescendo em plena saúde. Marcos vai falar de uma mulher que por 12 anos teve uma doença que a Bíblia coloca como fluxo de sangue. Eu vou explicar para os irmãos do que se trata essa doença. E nos fala também de uma menina, filha de um judeu importante, que havia vivido também seus 12 anos, aparentemente saudável, e de repentemente estava diante do poder da morte, às portas da morte. E nós encontramos nesse relato, meus irmãos, a plena autoridade de Jesus sendo manifesta. O primeiro relato começa com a descrição da vinda de Jairo até Jesus. Diz o versículo 21 ao 23, que tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Nós vimos na semana passada que Jesus ele sai da região de Gerasa, praticamente sendo expulso pelos seus moradores. Na verdade, eles estavam profundamente temerosos com o poder de Jesus, estavam preocupados com a perca dos seus bens pessoais, no caso os porcos. Eles pedem insistentemente que Jesus vá embora de Gerasa. Mas quando Jesus atravessa novamente o mar da Galileia, provavelmente ali chegando em uma das cidades da Judéia, ele encontra ali esse homem, chamado Jairo. E diz o texto que Jairo, ele era um importante líder da sinagoga, provavelmente a sinagoga de Cafarnaum. E como líder da sinagoga, Jairo estava fortemente ligado à religião judaica. E nós já vimos anteriormente, no relato de Marcos, que os religiosos já não estavam mais
muito amigos do Senhor Jesus. Os religiosos já não se agradavam muito daquilo que Jesus ensinava. Nós vimos que eles já negavam a sua autoridade, o seu poder. De modo que Jairo chegar até Jesus, um líder de sinagoga, e se prostrar perante os pés de Jesus, era um ato de humilhação e confrontação dos seus próprios amigos. Provavelmente Jairo teve de enfrentar a opinião vigente dos seus amigos religiosos judeus para que fosse até Jesus. O texto destaca que Jairo vai desesperadamente, suplica profundamente para que Jesus vá até a sua filha, lhe imponha as mãos para que ela seja salva, para que ela viva, porque está doente. Algumas coisas, meus irmãos, nós aprendemos aqui nesse relato. E a primeira coisa que nós aprendemos é que amigos, influência, relevância social são totalmente inúteis diante de diversas circunstâncias da nossa vida. A autoridade de Jairo, a sua posição de influência, talvez até mesmo sua condição econômica era inútil diante da doença que consumia a vida de sua filha. Há momentos que resta ao homem mais duro somente clamar a Deus. E Jairo encontrava-se nessa circunstância. E nós, meus irmãos, inúmeras vezes de nossas vidas, nos encontramos em situações em que nós devemos reconhecer que somente Deus pode nos dar solução para os nossos problemas. A outra coisa que aprendemos com Jairo é que achegar-se a Jesus é um ato de humilhação e de coragem. Prostrar-se diante de Jesus, ajoelhar-se diante do Messias, do Senhor, do Cristo, é ao mesmo tempo um ato de humilhar-se dos nossos orgulhos e também um ato de coragem de confrontar aquilo que as pessoas pensam a respeito de nós e o que elas definem ser a verdadeira religião. Seguir a Jesus, meus irmãos, há um custo. E aqueles que não estão dispostos a enfrentar o custo da obediência não podem usufruir da graça de Cristo e perceber o amor do Senhor. Prosseguindo o texto, nós vemos o primeiro contato de Jesus com uma mulher desconhecida. Primeiro, Jesus entra em contato com um homem conhecido, um homem importante, que é Jairo. Agora, Jesus irá interagir com uma mulher desconhecida. Diz o versículo 24, que Jesus foi com ele e grande multidão seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Algumas versões dizem fluxo de sangue. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada lhes aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Irmãos, essa mulher, ela tinha uma enfermidade que provavelmente estivesse relacionada ao ciclo menstrual. Essa mulher tinha um fluxo sanguíneo, uma hemorragia que não se estancava. E essa hemorragia contínua fazia com que essa mulher, dentro da religiosidade judaica, se tornasse impura. O que significa isso? Significa
que, de acordo com as leis de Moisés, daquele tempo, ela não poderia ir ao templo para fazer uma oferta. Ela também não poderia manter o contato normal com as pessoas da sociedade, pois as pessoas, ao terem contato com ela, também ficariam imundas e também teriam que se privar do culto a Deus no templo. Então, a condição dessa mulher era, em vários aspectos, semelhante à circunstância ali de desprezo que as pessoas doentes também viviam na época de Jesus, como os leprosos. Os leprosos precisavam se distanciar das pessoas. E essa mulher, devido a ter esse fluxo sanguíneo, essa hemorragia, ela também estava à parte da sociedade. Outra coisa que o texto destaca é que essa mulher gastou toda a sua fortuna durante 12 anos. E ela nunca alcançou nenhum sucesso nos seus tratamentos. Porém, ela escuta que Jesus está na sua região. E como um último ato de esperança, aquela mulher decide ir até Jesus, mesmo em meio à multidão. E ela pensa, olha, se eu ao menos conseguir tocar as minhas mãos nas vestes de Jesus, eu serei curada desse mal. Eu serei livre. E nós podemos imaginar que essa mulher que tinha uma hemorragia constante, com certeza não era uma mulher forte. Provavelmente magra, fraca, fragilizada. Fragilizada em todos os aspectos, fragilizada fisicamente e emocionalmente. Mas essa mulher prossegue, enfrentando a dificuldade, e consegue tocar a Jesus. E diz que ao tocar a veste de Jesus, rapidamente estanca-se a sua hemorragia e ela se sente curada do seu flagelo. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, mais uma vez, que dinheiro é ineficaz diante de muitas coisas da vida. Aquela mulher, durante 12 anos, usou todos os seus recursos para tentar a cura. E muitas vezes nós pensamos em nossas vidas da seguinte forma: nossa, eu preciso ter uma condição financeira melhor, porque eu preciso ter um plano de saúde, porque vai que eu fico doente, e se eu ficar doente, eu vou ter que depender do programa de saúde do governo. E talvez eu não consiga atendimento e eu vou morrer por causa disso. Meus irmãos, há certas doenças que dinheiro algum dão cabo. O fato é que o autor bíblico quer mostrar para nós que existem circunstâncias em que nós não encontramos nenhuma solução humana, natural. E quer nos mostrar também que, inclusive, os meios naturais que nós utilizamos para alcançar sucesso em nossas vidas também foram dados por Deus. E ele está mostrando que Deus decidiu retirar da vida daquela mulher os recursos humanos, todos os recursos, para que ela fosse curada. Ao ponto que ela chegasse em uma circunstância, em um momento em que ela não teria outra escolha senão buscar ao Senhor Jesus. E outra coisa que nos ensina, meus irmãos, esse trecho, é que nós não precisamos ter uma fé perfeita para que nós experimentemos o poder de Deus em nossas vidas. Mas nós precisamos de uma fé sincera. Aquela mulher não tinha uma fé perfeita. A fé dela era inclusive meio mística. Porque de onde que ela tirou essa ideia de que ela tinha que tocar nas vestes de Jesus para ser curada? Será que ela leu em algum lugar isso? Será que ela leu na Bíblia? Não.
Ela simplesmente deduziu na mente dela que o ato de tocar a veste de Jesus iria curá-la. Mas não foi isso que fez ela ser curada, foi a sua singeleza de coração. Foi a sua confiança de que um ato simples como aquele poderia trazer a cura para ela. E Jesus percebe esse momento. Diz o versículo 30 que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A gente pensa de forma humana, nós pensamos assim: poxa, Jesus já tinha curado aquela mulher. Jesus tinha que chegar até uma menina que estava morrendo. Jesus já estava sendo atrapalhado e, digamos assim, sendo diminuída ali a sua velocidade, impedido de ir mais rápido por causa de uma multidão que o apertava. E de repente aquela mulher toca na veste de Jesus e ela é curada. Na nossa cabeça, a coisa estava resolvida, era só seguir. Tinha uma menina para ser curada. Mas não, Jesus para. Jesus para, se volta para os seus discípulos e diz: quem foi que me tocou? E aí os discípulos falam assim: pelo amor de Deus, o senhor está de brincadeira, né? A gente está aqui no meio de uma multidão, todo mundo empurrando todo mundo, um calor danado. A gente tem que chegar lá até aquela menina que lá está morrendo, que o rapaz está ali desesperado, e o senhor está perguntando quem tocou o senhor está doido? É interessante como que Jesus não pensa conforme a gente. E às vezes a gente faz isso, né? A gente pensa que Deus é maluco. E realmente, Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Porque para Jesus não bastava só curar a mulher. Jesus queria conhecer aquela mulher. Ele queria conhecer aquela mulher que havia expressado fé nele. E a mulher fica amedrontada. Ela fica pensando: por que ele quer saber quem eu sou? Por quê? Já estou curada. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que ele vai brigar comigo? Isso, meus irmãos, é algo muito interessante. Porque uma vez eu vi um documentário, parte de um documentário, né? Não chega a ver até o final, mas falava do Michael Jackson. E uma coisa que me chocou foi o início do documentário mostrando as fãs do Michael Jackson, somente em ver ele, desmaiavam. Desmaiavam de ver o seu ídolo. E eu fico pensando, meus irmãos, que nós nessa vida temos, às vezes, tantos ídolos, que são pessoas que nem sabem quem nós somos. Gente que nem se interessa por quem nós somos. E nós, às vezes, colocamos aquelas pessoas num pedestal, damos uma importância para aquelas pessoas, e aquelas pessoas não estão nem aí para a gente, nós não somos ninguém para elas. Porque nós não somos capazes de conseguir conhecer todas as pessoas do mundo. Se você entrar hoje aqui num ônibus e for para qualquer outra cidade, você vai ver centenas de pessoas ao longo do caminho, e talvez pessoas que você nunca viu na sua vida, que você vai ver uma vez na sua vida e talvez nunca mais irá ver. E aquela mulher, ela não tem nem nome.
Nem o evangelista sabia o nome da mulher. Ela era uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. É o que o autor bíblico sabe dizer dela. Mas mesmo assim, Jesus quer parar para conhecer ela. Por quê, meus irmãos? Porque, em primeiro lugar, Jesus sabia que para aquela mulher voltar a ter qualidade de vida, para que ela voltasse a ter vida social, não bastava a cura. Era necessário que as pessoas soubessem que ela havia sido curada. Do contrário, o estigma de uma mulher que tinha uma doença que tornava impura continuaria sobre ela. Por isso Jesus a chama, porque Jesus se preocupa com a qualidade de vida dela. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que Jesus só se importa com coisa muito importante da nossa vida. Não é verdade. Jesus se importa com tudo da nossa vida. Ele se importa com aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe. Ele se importa com a hora que a gente dorme, a hora que a gente acorda. Ele se importa com aquilo que a gente fala, conforme a gente vive. Ele se importa com quem a gente conversa, quem são os nossos amigos. Ele se importa com relação à forma como as pessoas nos tratam ou deixam de tratar. Jesus nos ensina, meus irmãos, com esse exemplo, o que é pastorear. E pastorear aqui eu quero falar que não é só um ato do pastor, mas um ato do crente, que é de cuidar dos seus irmãos. Jesus nos ensina que nós devemos nos preocupar uns com os outros, que nós devemos dar atenção uns aos outros e desejar saber se nós estamos bem. Que nós desejamos buscar saber se nossos irmãos estão bem, se eles estão vivendo bem, se a vida deles está em paz ou se está atribulada. Jesus nos ensina, meus irmãos, que Ele nos ama. E o Senhor Jesus volta-se para aquela mulher e Ele diz, olha, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Aquela palavra era o suficiente, era o que aquela mulher precisava. Ele a chama de filha, mostrando a ela que ela era alguém especial para ele. E ele diz, olha, a tua fé te salvou, que é muito mais do que curar. Jesus estava mostrando que com aquele ato de fé, ela havia alcançado também a salvação da sua alma. Quando ela confia em Jesus, ela não recebe somente a salvação física, ela recebe a salvação espiritual. Jesus está dizendo, olha, você agora é minha filha. Você é uma dos meus filhos, vá em paz. E Jesus disse isso para nós, meus irmãos. Porque Jesus quer que nós tenhamos paz. Jesus não quer que nós vivamos uma vida de tristeza, uma vida de tribulações, uma vida onde nós não temos qualidade, em que nós vivemos mal, que tratamos as pessoas mal, ou nos sentimos diminuídos. Jesus quer que nós olhemos para nós mesmos como nós olhamos para Ele e vejamos nele a nossa dignidade. Pois quando nós olhamos para nós, meus irmãos, nós reconhecemos que nada somos pecadores indignos da graça de Deus, mas quando olhamos a imagem de Cristo em nós, nós olhamos que nós somos semelhantes ao Filho de Deus. Que nós fomos feitos semelhantes a Deus, que a imagem de Deus que foi perdida no jardim foi restaurada a nós, e nós podemos olhar para nós e nos sentir felizes, pois fomos libertos do mal que nos aprisionava. Porém, as más notícias chegam. Diz o versículo 35, que Jesus ainda falava,
quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Irmãos, uma coisa que a gente não precisa se preocupar é com notícia ruim. A gente não precisa viver a vida procurando notícia ruim. Porque a notícia ruim chega para a gente. As pessoas fazem questão de chegar com a notícia ruim antes que você perceba a situação ruim. E aqueles homens chegam de um modo, inclusive, muito pouco amigável, muito pouco sensível. Eles falam assim: olha, você está incomodando Jesus para quê? Já acabou, já era. Sua filha já morreu, já. Os pranteadores estão aí, está todo mundo chorando. Já acabou, não tem jeito mais. Jesus diz o texto que ele nem liga para aquilo ali, nem se importa. Porque para Jesus, meus irmãos, não existe má notícia. Às vezes a gente deixa a notícia ruim abalar a nossa vida, o nosso coração. E nesse momento a nossa fé esmorece. A gente perde a esperança. Mas é nessa hora que nós precisamos lembrar das ações e da palavra de Jesus. Jesus volta-se para Jairo e vai dizer: olha, Jairo, não se preocupe. Não se desespere. Não fique com medo. Apenas creia, Jairo. Você não viu o que eu fiz com a mulher? Creia, Jairo. Não temas. Para Jesus não existe atraso, meus irmãos. Jesus não chega atrasado em lugar nenhum. Não chega porque, para começar, ele é dono do tempo. Jesus não chega atrasado porque ele é dono do espaço. Porque ele não precisa procurar o menor caminho para chegar onde ele precisa. Ele é dono do espaço, ele é dono do tempo. E ele é dono da nossa vida. E ele é dono da morte. É ele quem decide tudo. Ele não tem temor. Não há nada que deixe Jesus preocupado. E muitas vezes, meus irmãos, muitas das preocupações que nós temos na nossa vida são reflexos da falta de fé. A falta de confiança. Irmãos, nós estamos aqui com uma iniciativa ousada. Os irmãos decidiram, juntamente comigo, me ajudar numa implantação de igreja. E nós não temos certeza de absolutamente nada, nós não sabemos do futuro. E às vezes as coisas apertam. A Keicine fala comigo assim: eu não sei o que vai ser da igreja, Jonas, como vai ser o futuro. E eu lembro para ela assim, falo assim: minha querida, minha filha, a obra é de Deus. E quem mais se preocupa com a obra é o próprio Deus. Irmãos, quem mais se preocupa com a nossa vida não é você. Quem mais se preocupa com você é o Deus que criou você. E Ele não te criou e te deixou vivendo a sua vida sem controle. Ele criou e te dá o ar que você respira. Ele te criou e te sustenta e te faz acordar a cada manhã. Nós aprendemos, meus irmãos, também através desse texto, que quanto mais nós somos íntimos de Jesus, mais nós presenciamos, experimentamos do seu poder e da sua glória.
Jesus tinha 12 discípulos, mas ele escolheu só 3 para ir com ele. Ele falou assim, só você, Pedro, Tiago e João. Vocês vão comigo e vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês não, vocês vão ficar. A multidão que seguia Jesus, vocês vão ficar aí. E como a gente vai ver, quando Jesus vai chegar na casa, vocês vão tudo embora. Eu lembro de um testemunho. Que a esposa do pastor Mark Ellis, que pregou uma vez na Bíblia do cara, falou com a gente uma coisa muito interessante. Ela disse que o carro dela, do seu marido, viu quebrado. E eles estavam na beira da estrada. E ela disse uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar na vida. Foi muito instrutivo o que ela disse. Ela disse assim, olha, nós ficamos na beira da estrada e ficamos esperando, ansiosos, para ver o que Deus faria, quem Deus moveria para nos ajudar naquela situação. Será que nós faríamos o mesmo? Acho que muitos de nós não, né? A gente tem o costume de, quando a coisa dá errado, a gente blasfemar. A gente tem que chegar na hora tal para fazer a prova. O carro quebra. O ônibus dá defeito. Aí a gente vira assim, por que, Senhor? Logo hoje. Hoje que eu precisava dar tudo certo, acontece isso, Senhor. E quando a gente faz isso, a gente blasfema do Deus que governa nossas vidas. Nós não deveríamos pensar assim, nós deveríamos pensar, Senhor, o Senhor está governando sobre essa circunstância. Eu preciso, Senhor, fazer isso ou aquilo. Qual é a solução que o Senhor me dará? E nós deveríamos orar e ficar esperançosos, esperar aquilo que Deus vai fazer. E muitas vezes, meus irmãos, nós não vemos o milagre de Deus acontecer porque nós somos incrédulos. A nossa incredulidade fecha os nossos olhos espirituais para que nós não possamos perceber o que Deus está fazendo. Portanto, Jesus chega à casa de Jairo, irmãos, diz o versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Jesus chega naquele lugar e Jesus vai ver um monte de gente chorando e alguns lamentando profundamente, gritando. E Jesus fala, por que isso? O que está acontecendo? Vocês estão aí desesperados porque a menina só está dormindo. Nesse momento, as mesmas pessoas que estavam chorando, elas disparam a rir. Aí a gente pensa assim, poxa, mas que pessoal esquisito é esse? Uma hora eles estão chorando e 5 segundos depois eles estão rindo, que alguém contou uma piada no velório. Mas na verdade, aquelas pessoas que estavam ali, elas não estavam chorando de verdade. Estavam chorando de mentira. Aquelas ali eram as carpideiras. No Brasil também já houveram as carpideiras. Carpideira era uma mulher, eram várias mulheres, que eram contratadas para chorar nos velórios. As carpideiras, elas tiveram aqui uma fase no Brasil também, elas vieram na época do Brasil Colônia. Inclusive houve uma carpideira muito famosa no Brasil, ganhava R$300 só para chorar em velório. Ela foi, inclusive, no velório do Clodovil, aquele que chegou a ser deputado federal.
foi no velório da Lady Diana. Mas o fato é que aquelas pessoas elas não se importavam com a família. Elas simplesmente foram ali contratadas para expressar o lamento pela perda de um ente querido. E quando Jesus diz que a menina não está morta, que ela está dormindo, essas mesmas pessoas começam a rir. E o que Jesus faz? Some daqui. Todo mundo para fora. A gente aprende aqui, meus irmãos, que os nossos problemas pessoais, nossos problemas sérios, não são para ser compartilhados com pessoas que não se importam conosco. Tem muita gente que ainda não aprendeu a lição e que acaba espalhando para todo mundo dos seus problemas pessoais. Vai no Facebook extravasar, fazer ali o seu desabafo. Meus irmãos, nós temos que contar os nossos problemas para aqueles que se importam conosco, para aqueles que querem nos ajudar. Outras pessoas, porém, vão para o extremo oposto. Elas acham que não tem que contar os seus problemas para ninguém. E aí elas nunca recebem ajuda de ninguém. E aí elas ficam sofrendo sozinhas pela arrogância de não compartilhar os seus problemas. Mas a Bíblia não nos ensina nenhum extremo, nenhum outro. Ela nos ensina que nós devemos procurar pessoas que estão interessadas em resolver, em ajudar os nossos problemas. E Jesus, ele chama os seus discípulos, pega o pai e a mãe da menina e entra no quarto da menina. E é interessante que o autor bíblico, Marcos, ele faz questão de usar as palavras que Jesus usou no original. Que eu não sei se os irmãos sabem, mas a Bíblia não foi escrita, para começar, no idioma que a gente está lendo, né? Ela não foi escrita em português, é óbvio. Mas ela também não foi... As falas de Jesus, elas não estavam originalmente na língua original dos textos bíblicos. Porque o texto bíblico do Novo Testamento foi escrito em grego, um grego muito específico chamado grego koiné, que era um grego do Império Romano, um grego comum. Mas o que Jesus falava era aramaico. Por isso, Marcos destaca essas palavras, talita cumi, que significa levanta-te, menina. E é impressionante, meus irmãos, que Jesus vai lidar com aquela menina como se fosse sua mãe. Como que a gente fala, né? Quando o Miguel está dormindo lá em casa, a Keicine grita assim, ó, levanta, Miguel, acorda. Jesus chega naquela casa, meus irmãos, volta-se para aquela menina, e fala assim, levanta, menina, está na hora de acordar, chega de dormir. E com um comando de Jesus, com uma ordem de Jesus, ela levanta e ela está viva novamente. Nós vemos que após Jesus curar aquela menina, Jesus volta-se para os pais e ela, olha, deem ela de comer. Porque Jesus também se importava com aquilo que ela precisava, com a sua saúde física. E por que Jesus vai dizer que a menina estava dormindo, se na verdade ela estava de fato morta? A primeira razão é que para Jesus não há diferença entre sono e morte. A segunda razão é que enquanto os homens olhavam aquela menina na morte física, Jesus olhava ela em seu aspecto teológico. Outra razão é que Jesus realmente queria esconder o fato de que a menina havia morrido. Por quê? Imagine bem, meus irmãos, uma menina de 12 anos de idade que ficaria famosa em toda a Judéia, que havia ressuscitado. A vida daquela menina se tornaria um inferno. Ela se tornaria uma sensação. Por isso Jesus volta-se para eles e diz, olha, não contem nada para ninguém. E apenas Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina, e o próprio Jesus sabem que aquela menina havia ressuscitado. Irmãos, Jesus,
Ele nos ama. Quando Ele entra na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, Ele nos trata como os nossos filhos, como os nossos familiares íntimos. Ele fala conosco com carinho. E Ele se preocupa com a nossa vida. Nós podemos concluir, meus irmãos, que Jesus Cristo ele tem o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa morte. Ele é o Senhor da nossa existência. E nós vemos, meus irmãos, tantas pessoas que vivem a vida assim, dizendo: olha, eu não tenho tempo para Deus. Eu compartilhei isso com alguns irmãos. Não tenho tempo. Existia até aquela tirinha antiga que dizia assim: olha, muito novo para servir a Deus, vocês já viram? Aí tinha um bebezinho no berço. Aí depois o rapaz cresce. Aí falava alguma coisa assim: muito autossuficiente para servir a Deus. Aí depois mostrava outra tirinha, o cara trabalhava, olha, muito ocupado para servir a Deus. Aí mostrava o rapaz casando, aí ele falou assim: muito feliz para servir a Deus. E aí depois mostrava o túmulo. Dizia assim: olha, muito tarde para servir a Deus. Irmãos, o Senhor é dono da nossa vida. Ele tem o poder sobre as doenças que nos acometem, sobre os problemas que nós passamos. Se nós não reconhecermos o seu senhorio e que tudo que nós temos é dele, nós desperdiçaremos a nossa vida. E muitas pessoas estão desperdiçando as suas vidas, meus irmãos. Muitas pessoas, inclusive algumas que se dizem cristãs, já incorporaram um falso discurso de que Paulo condena, que diz: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. E a vida cristã não se resume a isso. A vida cristã é como Paulo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Nós vivemos servindo a Deus para que, se morrermos, nós encontremos com Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez.